Saudações a todos os policiais ferroviários do Brasil. Como havia prometido, então estou aqui para fazer uma dissertação sobre o que aconteceu em nossas viagens e o que ocorreu lá no âmbito da Advocacia Geral da União. Eu queria agradecer de coração o pessoal do Paraná, que eu estive em Ponta Grossa, participando de uma confraternização, onde fui bem recebido, onde os dois diretores, o Alvir Pendiuk e o Antenei Otomar Martins, lideraram a festa e fizeram uma grande recepção à minha pessoa, né, que represento a Associação Nacional. Então foi muito bom, fico muito agradecido. Também queria agradecer ao pessoal do Rio de Janeiro, aos policiais que lá estiveram presentes, numa grande confraternização, onde os nossos colegas colocaram as suas esposas a trabalhar para que tudo ocorresse bem. Distribuímos alguns brindes, camisetas, almoçamos e confraternizamos lá na maior tranquilidade, como eu já havia falado anteriormente, com muito amor, muita atenção, muito carinho entre os policiais, muito salutar. Estiveram presentes, além das esposas, filhos e netos, né, tornando-se a Polícia Ferroviária uma verdadeira família. E como não poderia deixar de ser, o Rio de Janeiro sempre inova, além de ser o berço da nossa polícia, das ferrovias, sempre está inovando. Os parabéns ao pessoal de lá. Também gostaria de agradecer o pessoal de São Paulo, né? Bauru, Araçatuba, que colocaram lá então na nossa confraternização, na nossa jantinha lá, colocaram um telão onde passamos um vídeo e alguns diretores também tomaram a palavra. Enfim, fui muito bem recebido e fico muito agradecido. O Carlos Alves é presidente de uma associação onde existem diretores e que virtualmente, por conta das grandes distâncias que nos separam, a gente não pode realizar reuniões frequentes. Então a gente faz reuniõezinhas virtuais onde a gente troca ideias, opiniões, sugestões para chegarmos a um consenso. Isso se chama trabalho em equipe, uma diretoria. O Carlos Alves é o ouvido, né, são os olhos e a boca dos policiais ferroviários do Brasil. Aonde eu for, eu serei isso para os senhores saberão de tudo. Eis porque a nossa grande credibilidade, né? A nossa conduta durante todo esse tempo da criação da associação, os senhores puderam acompanhar então como a gente conduz as nossas atitudes, né? Atuamos na mais absoluta dignidade, né? Respeito para com a instituição e um respeito aos membros da Polícia Ferroviária. Bom, falando isso, eu gostaria então de passar a relatar a minha visita lá na AGU, uma visita de trabalho, né, onde sentamos à mesa com o vice-ministro, outro advogado-geral da União, assessor, e o assessor direto da doutora, a excelentíssima doutora Grace Mendonça, que
Anteriormente eu já teria falado que eu havia feito um pedido a ela para que entrasse em contato direto com o governo federal, lá no Ministério da Justiça, e ela se propôs então também ir até a Suprema Corte falar com o ministro Fux. Confirmamos então que ela manteve contato com o ministro Torquato Jardim, levando a ele conhecimento na nossa situação. Eu também já havia falado com ele, já tinha exposto, né, a questão da Polícia Ferroviária, a necessidade dela entrar em funcionamento novamente e aproveitar então esses policiais com condições de trabalhar nas ferrovias, né? Bem, sobre a conversa que eu tive lá com o vice-ministro, e a doutora Grace estava em outra sala, mas ela orientou o vice-ministro sobre o que ele teria que falar, o que ele teria que confirmar, dizer, enfim, tratar com o representante da Polícia Ferroviária Federal do Brasil, né? O que é todo ouvidos, que são os olhos dos policiais. Obrigado àqueles que sempre acreditaram em nosso trabalho. Bem, partindo para então falar sobre a nossa reuniãozinha lá na AGU, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre o que ocorre no âmbito das negociações que agora foram abertas, né? O ministro Dr. Paulo me falou que o ministro Fux deverá julgar a ADI nos próximos meses, talvez dias, e ele julgará, olhem bem, ele julgará um artigo abstrato, e o julgamento vai ser um julgamento abstrato, concentrado e não difuso. O que quer dizer isso? Ele vai julgar que um grupo tem direito e outro não tem direito. Isso se chama abstrato. Difuso seria se ele detalhasse, né, elemento por elemento, condições, situações por situações. Então ele deixará para o legislador o regramento viabilizador de recepção desses que serão julgados abstratamente. Então, aí então é que se abre as negociações, as nossas propostas e o acordo. Porque o governo federal, né, recebendo a decisão da Suprema Corte, ele irá promover as medidas administrativas para implantar o departamento, juntamente com a Associação Nacional e a Procuradoria-Geral da República. A Lei 9.469, de 97, e isso é bom, que lei sempre advogados têm que estar se atualizando. Ela permite, né, olha aqui, ó, ela permite e dá poder, concede poder para a AGU para possíveis acordos. Tem também disposições no novo CPC que autoriza a administração pública a realizar acordos e transações. Foi isso que eles me falaram lá, dentro da AGU. Eu estava lá, eu ouvi, eu tratei. Então eu posso falar. Quem não esteve lá não pode, agora eu estive.
Eles me falaram, são eles que estão falando. Não é o Carlos Alves. Eu apenas estou transmitindo o que eles me disseram. Eles já fizeram outros acordos iguais aos nossos. Né? Vejam bem. Então, a administração moderna retira do cenário público a inflexibilidade do princípio da indisponibilidade do interesse público, pois em alguns casos a indisponibilidade é mantida, em outros não. E o nosso caso sugere que a AGU, não podendo voltar atrás, ela negocie. Ok, pessoal? Ficou bem claro? Então é isso aí. Então nós faremos um acordo, uma proposta de acordo oficial conforme eles nos pediram. Porque agora todos os documentos terão que serem oficiais, registrados. E a nossa associação está habilitada para redigir e enviar, né, essa proposta oficialmente. Vamos registrar, até mesmo em cartório, para ter mais possibilidades de negociações. Então, digo aos senhores, nós vamos cumprir rigidamente o que reza a Constituição. Porque se o governo, ou se nós quisermos abarcar a todos, ou vai todos ou não vai ninguém, nós cairemos em outra ADI. Por que digo isso? Porque no momento da proposta ser aceita e sentarmos numa mesa e haver concordância entre as partes, nós não poderemos cair em uma armadilha onde a polícia pode ficar no limbo novamente. Então nós temos responsabilidade e respeitar a Constituição e a polícia, a instituição Polícia Ferroviária Federal, acima de nossos interesses. Tenha o direito, ou seja, dado o direito a quem tem. Esse é o princípio da nossa negociação. Porque desse acordo, vindo a sentença, a decisão da Suprema Corte, e passa-se a realizar, né, os atos administrativos para implementação da polícia, deverá desaguar, então, numa medida provisória, uma lei complementar, que será fiscalizada, passará pelo crivo da Procuradoria-Geral da República, para que seja inconteste, constitucional. Esse é o nosso caminho. Entra os que têm direito inequívocos. Depois buscaremos o restante, dentro das possibilidades constitucionais. Então, senhores, estamos falando da Constituição, de uma instituição centenária e de direitos. Alguns ficarão de fora, porque as suas condições não permitem que sejam recepcionados. Muitos passarão ao Ministério da Justiça, porque quem dita as regras são as leis. E sobre aquelas particularidades que foram diversas em nossa situação, serão criadas regras pelo próprio Ministério da Justiça e não pela nossa associação. Nós não temos o poder de dizer quem vai ou não vai. Nós temos condições de negociar com o governo, para que seja então finalmente implantada a polícia e comecemos então uma nova era. Acreditem os senhores, vem aí a Polícia Ferroviária e agora federal. Nós deveremos propor
para que se tenha o mínimo de efetivo, apesar de nossas idades, estamos passando para a terceira idade, mas o funcionário público trabalha até os 70 anos. Então nós vamos propor em dar uma chance e pedirmos a ajuda dos senhores que se encontram com mais de 60 anos, que pode ainda dar um pouquinho de seu sangue pela nossa polícia, até que sejam feitos concursos e que a nova rapaziada venha fazer parte de nossa instituição. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso destino, já que ficamos 30 anos esperando, perdemos toda a nossa juventude, fomos enganados, mercenários se aproveitaram de nossa situação para oferirem lucros. E hoje nós temos a oportunidade, então, de colocar essa polícia em funcionamento. Bem, senhores, eu gostaria, então, de fazer uma referência aqui sobre associações e sindicatos. E nós estaremos enviando o documento ao Ministério da Justiça, como nos foi solicitado, porque há uma grande diferença. Vamos dizer assim, há uma grande diferença entre entidades, mas sendo que associações agora conseguiram uma representatividade mais ampla, juridicamente se assemelhando a sindicatos. Sindicatos não existem da Polícia Ferroviária Federal. Por quê? Vou repetir. Se chamar o presidente ou membro de um sindicato de policiais ferroviários federais, ele vai apresentar uma carteira de metroviário, vai ser motivo de chacota para uma autoridade, né, expressiva lá do governo federal. Né? Associação, a gente pode fazer uma associação de inspetores, de agentes, enfim, do que a gente achar por bem. Não é? Então, o que eu quero dizer aos senhores, que nós vamos representar todos os policiais. Nós, os diretores, pretendemos. Só que nós apresentamos sugestões, opiniões, sentamos na mesa, mas nós não temos a caneta na mão. Para que os senhores entendam, quem assina são eles. Logo, nós podemos querer representar toda a categoria. E eles podem ir pelos caminhos das leis, e verem que lá nas leis está ali que a associação alcança apenas seus associados. Se eles forem rigidamente neste sentido, nós teremos então que cumprir as regras, né? Defender apenas os associados. Por isso que eu digo sempre, venham para a associação, se associem, mandem, né, suas propostas para a gente incluí-los na listagem. Né? Lá no Ministério da Justiça, eles têm uma listagem de nossos associados. Então vejam bem o que eu estou falando. Nesse momento que eles vão querer, né, fazer uma peneira, quanto menos policiais entrarem na polícia, melhor para eles, menos despesas. Será que os senhores estão me entendendo? No momento que o país atravessa uma crise, o que eles querem? Né, promoverem poucas despesas. Mas nós tocaremos no assunto e representaremos, como eu disse, a todos. Salvo se eles baterem o pé e não. Disserem que não, que nós vamos negociar com os senhores somente os associados. Os demais que entrem com suas petições. Eu acho que eu fui bem claro.
Porque um policial, como eu já disse lá no Ministério da Justiça, ele não pode afrontar as leis. Se quer ser um policial, não pode usar de falsidade ideológica, dizendo que é, sem nunca ter sido. Ok, pessoal? Desejo a todos muita alegria, muita sorte e que venha a Polícia Ferroviária Federal. Um abraço a todos.